Efésios 4, versículos 1 e 2. Diz, o apóstolo Paulo escreve: por isso eu, ele falando dele, o prisioneiro no Senhor. Paulo estava preso, mas a palavra não estava preso nele. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam. Tem uma versão que fala andem. Andem, vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Glória a Deus. Vamos ler de novo? Por isso eu, Paulo, o prisioneiro no Senhor. Paulo tinha consciência de que ele era um prisioneiro no Senhor. No Senhor. Peço que vocês vivam, andem de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Eu acho é até engraçado, Paulo preso, né? Paulo não podendo sair, restrito da sua liberdade, ele pede aos irmãos que andem, né? Ele pede aos irmãos que vivam. Então ele não estava preocupado com ele estava preocupado com os outros. Paulo estava preso, mas o seu coração estava livre de qualquer tipo de mágoa. Porque não é uma prisão física, não é uma impossibilidade. Muitas vezes estamos acamados, estamos impossibilitados de sair de casa, mas isso não faz com que nós deixemos de alcançar os outros. Isso não pode impedir que o amor que temos em nós alcance o nosso próximo. Não, muito pelo contrário. É a partir desses momentos que muitas vezes você tem uma maior liberdade, né? Uma liberdade não física, mas uma liberdade em espírito, né? Quantas pessoas, irmãos, fui convertido durante a pandemia. De fato, eu fui convertido durante a pandemia. Por mais que eu cresci nesse ambiente de igreja, nesse ambiente religioso, eu fui me converter na pandemia, quando estava em casa. Só eu e a minha esposa. Na sala da minha casa, nós nos convertemos. Entregamos a vida verdadeira, porque o nosso coração não estava preso. Paulo, ele orientava os irmãos que andassem, que vivessem, né, que colocassem em prática. Como? Aqui diz: por isso, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Tem uma vocação, tem um chamado do Senhor para nós. Todos nós temos uma vocação celestial. Nós temos uma convocação do Senhor. E todos nós temos que viver de forma digna a esta convocação. Aqui, na capa do vídeo, até coloquei 2 soldados. E é esse papel. Nós estamos num exército. Nós estamos vivendo em unidade uns com os outros. E nós temos esta vocação. Nós temos esta convocação do Senhor. Não para lutar uma guerra humana, mas para lutar uma guerra espiritual. Uma guerra que não é contra as pessoas, não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Essa nossa guerra nós temos que travar unidos no corpo, porque nós somos membros uns dos outros. E aqui o apóstolo Paulo fala que nós temos que viver de maneira digna. Agora, o que é viver de maneira digna? Aí no versículo 2 ele vai explicar. Com toda humildade, a gente já falou sobre essa palavra num devocional passado. Humildade é o quê? É você se colocar no lugar do outro. É você se abaixar para poder... A palavra humildade, a raiz dessa palavra é humus. É aquilo que vai gerar uma fertilização na terra.
Então o humus é você estar gerando vida no outro, é você se abaixar. Jesus era manso e humilde de coração. A humildade faz com que você seja pobre de espírito, né? Que você possa se humilhar em relação ao outro, se abaixar em relação ao outro. E aqui fala, com toda a humildade e mansidão, seguindo o exemplo do nosso mestre, que é manso e humilde de coração. Jesus é manso e humilde. Nós vimos isso sobre o jugo de Jesus, que ele fala, vem a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus era manso e humilde, e aqui o apóstolo Paulo fala que nós devemos viver como Jesus nos ensinou, sendo humildes, se abaixando, se colocando no nível do outro, deixando toda a arrogância de lado e vivendo com mansidão. Mansidão de uma forma gentil com o seu próximo, vivendo de uma forma, né, que você se doa pelo seu próximo. Mansidão não é você tratar as coisas a ferro e fogo, não, mas é você tratar as coisas com uma gentileza, sempre dando lugar ao próximo, sempre considerando o próximo. E aqui, quando você vive de forma humilde, com mansidão, com longanimidade. Longanimidade quer dizer o quê? Ânimo longo, paciência. Humildade, mansidão e paciência. Humildade, mansidão e paciência, que foi o que o nosso Mestre Jesus Cristo teve por nós. O Senhor Jesus, e até hoje Ele tem. Você crê nisso? Que até hoje Ele tem que ter paciência com você e tem que ter paciência comigo? E como tem que ter. E louvado seja Deus, que Ele tem paciência. E Ele nos ensinou. E nós devemos ser pacientes uns com os outros. Ter o nosso ânimo longo, não seja pavio curto. Não seja. Irmãos, essa palavra é prática. E o Evangelho é prático. E eu quero trazer essa palavra de forma prática para você. Porque se o Evangelho não for prático, do que adianta esse Evangelho na sua vida? Se você não tem condições de colocar em prática, se você não tem condições de sair e exercitar isso que você está aprendendo com o seu próximo, o que adianta você estar aqui ouvindo essa palavra? O que adianta eu ter que acordar para me preparar para um devocional se eu não estou conseguindo colocar em prática? Se eu desligo essa câmera e vou e faço tudo ao contrário? Não, o Evangelho é prático, é fácil. Não é, mas você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo que nos capacita todos os dias para que possamos conseguir colocar em prática essa palavra. Mas vamos na mensagem, no que o Senhor colocou no meu coração, no título, o amor que suporta. Quando você vive com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, você consegue suportar uns aos outros. Mas quando lemos isso, a nossa primeira impressão que fica, eu tenho certeza que você está pensando nisso. O que é suportar o seu próximo? Muitas vezes, no nosso português, na nossa visão, suportar, ele está mais como tolerar. Né? Eu estou tolerando essa pessoa. Eu consigo aguentar essa pessoa. Mas não é isso. É muito mais do que isso. Quando aqui fala suportar, é como se você fosse um apoio para o seu próximo. É como se você fosse um suporte. É como se você fosse alguém, uma coluna de sustentação para o seu irmão. É forte isso. É forte. Porque muitas vezes aquele que está ferido, que está precisando desse seu ombro amigo, muitas vezes ele é uma pessoa difícil de lidar. Muitas vezes você é uma pessoa difícil de lidar. Eu sou. E como eu sou. Meu Deus do céu. Mas, muitas vezes, é essa pessoa que está precisando de você. É essa pessoa que está precisando de mim. Então, nós devemos ser suporte na vida do nosso próximo. Eu coloquei a capa aqui. 2 soldados num campo de batalha. Por quê? Porque ela ilustra muito essa palavra, suporte. Um fica ferido, um machuca a sua perna, um se machuca, e o outro
o outro vai abraçar e vai carregar ele. Vai ser o suporte dele. Vai ser aquele que vai conduzir ele no momento que ele precisa. Porque hoje é ele que precisa. Amanhã é você, amanhã sou eu. E se nós não estamos sendo suporte, sustentação na vida do nosso próximo, quando nós precisarmos, nós não teremos alguém que nos suporte. Então, meu irmão, minha irmã, seja o suporte na vida do seu próximo. O irmão Edileucio está aqui ao vivo. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe a igreja. Muito bom dia para você aí em Recife. Espero que você e a sua casa estejam bem. Irmãos, voltando nessa palavra, nós devemos, porque aqui não é um pedido, não é opcional. A palavra é imperativa e ela nos deixa esse mandamento, que nós devemos agir com os outros, com toda a humildade, se colocar no lugar do outro, se abaixar no mesmo nível da pessoa, né? No mesmo nível que eu digo, às vezes a pessoa está precisando de alguma coisa e você vai ter que socorrer essa pessoa, você vai ter que ir lá embaixo para poder socorrer essa pessoa. É você gerar vida nessa pessoa que está precisando, é você fertilizar, né? Humildade vem da raiz da palavra é humus, é você fertilizar a vida do outro, através da sua vida, gerar vida, gerar uma terra própria, uma terra fertilizada na vida do outro. Humildade, se abaixa, mansidão, tenha gentileza com o seu próximo, né? Seja manso, não trate tudo como se fosse, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu sou assim. Não, você nasceu de novo, irmão. Você nasceu de novo, irmã. Você nasceu em amor. Jesus, ele tem humildade conosco, ele é manso e humilde. E por que nós não somos? Nós devemos ser mansos e humildes e tratar com longanimidade, ter paciência com as pessoas. Mas de novo essa pessoa errou. De novo ela errou. E de novo você vai poder exercitar a longanimidade. Que coisa boa. Que coisa excelente você poder exercitar. Ela errou, mas você vai exercitar o seu amor, a longanimidade com ele. E aqui o principal dessa palavra. Fazendo isso, tratando com humildade, mansidão, longanimidade, você vai conseguir suportar o outro, servir de suporte na vida do seu irmão. Lembre-se, o suportar aqui não é o tolerar, não é o aguentar, não. É você ser uma coluna de sustentação. Um soldado no campo de batalha, que quando o outro está ferido, ele carrega o outro. Ele é o suporte do outro naquele momento. Faça isso, que eu possa ser capacitado por Deus para poder colocar em prática essa palavra. E quando meu irmão estiver ferido, no campo de batalha, no campo que nós estamos, nesse campo de batalha espiritual, que nós possamos suportar uns aos outros. E como que as pessoas se ferem? Muitas vezes caindo, muitas vezes sendo atingido, abrindo a guarda, são atingidos, muitas vezes cai até em pecados, mas nós devemos suportar, ter longanimidade, porque o Senhor nos perdoa. E nós devemos, através do perdão do Senhor, do amor de Deus, que é derramado no nosso coração, nós devemos também amar o nosso próximo. Boa essa palavra? Tem uma frase que eu anotei aqui que eu queria que você, se você puder, anote também. Nossa atitude não deve ser só passiva, de tolerância. Esse suporte não tem que ser só passivo, não é uma atitude só de tolerância, não deve ser passiva. Ou seja, deixar de pagar o mal com o mal. Não. Nossa postura precisa ser positiva e proativa. Então, que a nossa atitude nesta manhã, a partir dessa palavra, seja positiva e proativa. Você não nasceu de novo para pagar o mal com o mal. Isso aí, uma pessoa que não nasceu de novo faz. Você agradar apenas aqueles que te agradam, você fazer o bem apenas para aqueles que fazem o bem, isso aí todos conseguem fazer. Você não precisa do Espírito Santo dentro de você, mas você
tratar aquele que te feriu, ser o suporte dele, aí sim você prova que você nasceu de novo, que você é um filho e uma filha de Deus. Glória a Deus por essa palavra.